O Distrito Federal é um ambiente urbano relativamente jovem e ainda busca traçar sua identidade. Em todos os setores, aos poucos, os cidadãos impõem sua importância. São educadores, comerciantes, atletas e profissionais de diversos setores construindo o movimento econômico e social nas 30 regiões administrativas do DF. Nas artes, não é diferente. Tomaremos o teatro como expressão da cultura na capital federal. Ao longo dos anos, as produções artísticas da cidade têm mostrado relevância. Escultores, artistas plásticos, músicos e poetas brasilienses ganharam o gosto do público. No teatro, o crescimento pode ser constatado pelo sucesso de grupos e atores que são do DF e conquistaram o Brasil e até o mundo. Maria Paula, Murilo Rosa, Juliano Casarré e os grupos de teatro Os Melhores do Mundo e Sete Belos são exemplos de sucesso. Mas de onde saíram esses atores? Você tem outras responsabilidades que são muito mais simples, assim. Não, que por exemplo, você pode ter um emprego e fazer teatro exatamente como teatro amador, não é sua profissão, sua carreira, né? Então, quando a gente começou, a gente era moleque, tinha 18 anos. Então era como se fosse um inglês, né? Tipo assim, vamos fazer teatro. Então começou nessa brincadeira, mas só que teatro é uma coisa apaixonante. Para mim, a diferença de teatro amador e profissional é a sustentabilidade, amadorismo. No amadorismo você ainda não consegue se sustentar só com teatro. Na época, inclusive esse termo teatro amador ele é muito pouco utilizado hoje, né? Mas quando nós começamos, existia claramente assim, teatro amador e teatro profissional. Chegou um ponto nos anos 80 que o movimento do teatro amador ele era muito mais organizado que o teatro dito profissional, né? E era, digamos assim, hoje eu diria que 90% do que se produz no teatro no Brasil não vem do teatro profissional. Atualmente, grupos de teatro desenvolvem trabalhos em todas as cidades. São grupos escolares, amadores e profissionais que preparam os espetáculos e se apresentam inclusive no restante do país. Os alunos eles têm o teatro para eles é uma opção a mais do repertório de atividades que ele tem. Já o que faz teatro amador, não. Ele tem ali o estudo, mas também tem a maior parte da semana dele, do dia dele, se preocupando em encontrar com aquele grupo, desenvolver o seu texto, buscar o seu patrocínio, como vai levantar esse espetáculo, em que espaço você vai conseguir uma pauta para apresentar, né? E depois levar esse espetáculo e ver qual é o retorno que você vai ter, até mesmo de financeiro, se você vai ter uma apresentação, se você vai poder cobrar a entrada, quanto que vai custar essa entrada. Tem essa preocupação já no amador, no qual o estudantil não tem. Se você falar assim, você hoje faz teatro profissional? Eu falo, não, eu faço teatro profissionalmente, mas não faço teatro profissional que é muito diferente uma coisa da outra. O teatro profissional, ele parte de um projeto que, quando ele é pensado, ele já projeta o seu resultado. Ou seja, é como uma linha de produção. Você entra aqui, executa para chegar nesse resultado X, porque você vai ter um apelo X na bilheteria e o público quer ver esse espetáculo, ele atende uma demanda. Apesar da possibilidade de conquistar fama e glamour, nem todo ator visa seguir uma carreira profissional. Se esse é o objetivo, ele tem de ter em mente que o caminho é árduo. Deveria diferenciar seria o conhecimento da técnica, né? Quando você passa por uma escola, você vai aprender algumas técnicas, né? Ou seja, teoricamente, se você tem um ator que se forma pela prática, digamos aí que ele vai levar uns 10 anos para chegar no resultado X, teoricamente, quando você passa por uma escola, você deveria alcançar um resultado com um tempo mais reduzido, digamos, 3 anos de formação, 4 anos de formação, mais 1 ano de prática aí fora, e você estaria já, teoricamente falando. Mas não é bem isso que acontece. Olha, para mim, a pesquisa e o estudo, independente de faculdade, é que interessa, sabe? Às vezes a universidade não traz muito conhecimento, se você também não procurar fora. Quando a gente começou, a gente era tão ingênuo na questão de patrocínio que teve um amigo nosso, integrante do grupo, foi para uma padaria. Pediu
um apoio assim tal. Eles podiam dar dinheiro, né? Geralmente, por exemplo, a gente pede, sei lá, patrocínio da Nike. Eles podem dar, a Nike pode dar 100 mil reais, ou pô, a Nike vai patrocinar dando roupas da Nike, tênis, e a gente vai dar uma logomarca e tal. Nosso amigo foi lá, pediu e a padaria estava interessada em dar 500 reais. E tipo, no começo, sacou bem, era 500 reais, era até muito. Teatro amador, né? 500 conto, é massa e tal. Aí ele chegou, gente, arrumei e tal, um contato na padaria, mas tem um problema. A mulher quer dar 500 reais. Tipo, mas problema? Gente, porque, por exemplo, ela pode dar 500 reais, mas, por exemplo, é muito mais vantajoso pra gente que pegar 500 reais em pão. O teatro amador é um espaço que permite que os atores, além de interpretar, possam exercer outras atividades. Aí ela tava numa peça lá, e aí ela também é atriz. E o diretor chamou ela para fazer parte da peça. Aí ela é atriz e produtora. Passou um tempo, tava ela subindo uma escada, consertando lá uma placa que estava errada, aí foi ajudar a menina com o texto, aí foi passar o texto dela, tipo assim, ela consertou a placa que estava errada, foi consertar a menina, foi conversar com o iluminador. Os atores lá, tipo assim, não estou generalizando. Mas, tipo assim, muitos atores lá, tipo assim, não, nós somos atores. Não, a placa aqui, a luz é problema do iluminador. Tipo assim, aqui em Brasil, a pessoa, o ator, ele tá dentro de tudo, entendeu? Do cenário, do figurino, a gente sabe qual é o material que é melhor pra gente. E enquanto que o ator amador, né, ele faz mais por gosto, mas no resto da semana ele está trabalhando, ele está com outras ocupações, ele está com problemas e trabalhos. Então meio que quando ele chega no teatro é meio que um momento de relaxar, né, um momento de escape. Então a gente não pode cobrar tanto dos nossos atores que estão aqui para se divertir, para também descontrair, quanto a gente cobra de um ator profissional que está ali recebendo, que está ali se empenhando, que está ali fazendo aquilo realmente como um trabalho. O DF começa a traçar um perfil com sua primeira geração de artistas nascidos e criados na capital federal. Estes profissionais têm conquistado outras regiões com suas peculiaridades. Brasília é meio preconceituada, assim, fora daqui, eu entendo assim. E também nas artes, sabe? Mas, assim, a gente tem uma receptividade muito boa em todos os lugares, né? Eu acho que qualquer trabalho de qualidade vai ser bem recebido em qualquer lugar que for. O público é igual em qualquer lugar, né? Cada um com suas características culturais. E quando a gente vai para outros estados, a gente adapta as características de lá. Então, isso é muito bacana isso. Essa coisa de grupos que se acenderam aqui em Brasília como Melhores do Mundo, acabou desencadeando outros grupos de comédia, e você vê a quantidade de projetos que vêm para Brasília, né, como Cena Contemporânea, que trazem vivências de fora, acaba despertando em jovens, né, o interesse em estar formando os novos grupos teatrais. Sérgio Pena mesmo falou isso, que fica assim impressionado com a qualidade dos artistas de Brasília, sabe? Sérgio Pena é o cara que trabalha a preparação de elenco. Preparação de elenco é o preparador de elenco do Rodrigo Santoro, por exemplo. Isso, então ele disse assim que ele ficou impressionado com o que ele encontrou na oficina dele. E o bacana é que Brasília tá com um cenário cultural muito forte, sabe? Assim, o Mal citou a Flora Matos, que saiu daqui, sabe? Na música tá muito forte, os atores, o Casarré, amigo nosso, também tá aí, tá fazendo filmes já de Hollywood, filmes internacionais, sabe? Então, assim, os artistas aqui estão muito bem preparados, e quando eles vão lá para fora, eles se destacam muito por serem artistas completos. Se o público está diferente assim, eu acho que cada teatro tem, até os teatros têm os públicos, sabe? Na Vila Lobos tem gente que só vai assistir peça na Vila Lobos, lá no Bancário tem uma galera que só vai assistir teatros bancários. Olha, eu acho que a nossa proposta maior é fazer um teatro de qualidade, não só fazer aquela coisa de stand-up, nem só uma comédia rasgada. A gente gosta de trabalhar com clássicos. Eu, particularmente, sou uma diretora muito clássica. A gente montou Shakespeare, Cervantes e agora Nelson Rodrigues, ou seja, eu fico bem nos clássicos. E a gente tenta levar um teatro um pouco intelectual, mas também a gente trabalha muito com uma estética um pouco mais, não tão realista, um pouco mais mágica, um pouco mais fantástica. Então acho que a nossa proposta é tentar fazer um teatro de qualidade, que muitas vezes a gente sente um pouquinho de falta aqui no DF. A gente vê muito teatro comercial, teatro para público, principalmente comédia, né, que é a coisa que realmente atrai as pessoas. E a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais diferente, que a gente sabe que não é tão comercial,
mas que a gente acha que é de qualidade para a gente levar para o público. A matéria-prima do palhaço é exatamente aquilo que você tem, que a gente chama de lixo pessoal. Aquilo que você pagaria por um terapeuta para você ficar livre, aquilo que é algo que te constrange, que te torna um indivíduo diferente do restante, essa é a matéria-prima básica para você trabalhar. Entende? Então, o que seria defeitos da minha personalidade, eu uso como matéria-prima para construir as minhas gags, para construir as minhas cenas cômicas, né? Olha, eu acho que se a gente faz uma boa divulgação e cobra barato, a gente consegue um certo público. O problema é que o público de Brasília ele não está muito disposto a pagar para ver pessoas que eles não conhecem, para ver obras que eles não, que muitas vezes eles podem não entender ou que eles nunca ouviram falar. Então, eu acho que assim, o público de Brasília é um público que o bolso pesa muito. Então, se é alguém global, se é alguém que ele já ouviu falar, que está na televisão, ele paga e paga muito. Mas se é alguém que ele não conhece, como é o caso do teatro amador, que normalmente as pessoas não são tão conhecidas, os atores, você tem que cobrar muito pouco ou não cobrar, fazer espetáculos gratuitos para você conseguir que o público realmente vá. Então eu acho que o teatro amador de Brasília ele ainda está precisando de um público mais disposto, né? O público do teatro amador ele é um público muito ainda aquela coisa de graça a gente vai, né? Se for baratinho a gente vai, mas sendo muito caro eles preferem ir no cinema, fazer outras coisas. Hoje é muito popular a questão da comédia, né? Por conta desses grupos que se acenderam aí, os Melhores do Mundo, os Sete Belos, G7. Eles têm um impacto muito grande nesses jovens, né? Que pagam, certa vez pagam até um valor alto para ir prestigiar esses projetos. Mas é difícil, né? Porque assim como tem a comédia, tem os grupos de clown, de palhaço, né, que tem um trabalho interessante. Tem a questão do mamulengo também, que é muito forte aqui em Brasília, né? Fora do Nordeste é a capital do mamulengo, né, Brasília. Então, tem grupos para tudo e tem público para tudo, né? Só falta o local que vá promover a acessibilidade para a difusão desses trabalhos. E grupos de Brasília que conseguem fazer isso, você vai ter grupos de comédia, né? E grupos que já passaram pela produção do eixo Rio-São Paulo. Que aí parece que por ter ido lá é melhor do que dos que estão aqui. Mas é puro preconceito, são obstáculos a serem derrubados. E mostrar que quem está aqui faz trabalho tão bom, muitas vezes melhor, de quem vem de fora. O meu espetáculo para bebês, como eu vou estar na quarta-feira apresentando no festival na Ceilândia. Entendeu? Então, esse público que eu vou atingir na Ceilândia, eu não sei, dificilmente ele viria para cá pagar um ingresso. Entendeu? Ou não sei se ele iria também pagar se eu tivesse um teatro lá. Certo? Então, essa coisa da formação da plateia é complexo, é muito complexo. Não, 80 mil realmente não vai ser. Talvez não tenha a divulgação necessária para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Como eu disse no CCBB, sempre tem coisa de cultura, sempre tem teatro, sempre tem amostras de filmes e tal. É um lugar que é distante, né, das satélites, mas que, se você quiser, você para na rodoviária, eles pegam um ônibus, você entra lá de graça no ônibus, eles te levam para o CCBB, você passa o dia inteiro vendo cultura e depois você volta para a rodoviária, isso tudo de graça. Então, talvez falte um pouco mais de divulgação desses eventos que são bons e que são gratuitos. Aqui nós temos muita gente fazendo comida e pouca gente querendo comer. O que quer dizer isso? Que nós temos em Brasília, como eu já falei antes, muitos artistas, profissional e amador, mas ainda não buscamos quem vai desfrutar desse prato. O público do teatro está crescendo à medida do tempo. O brasiliense tem ganhado o hábito de comparecer ao teatro para conferir a produção de artistas da capital. Olha, geralmente o teatro profissional ele vem com o endereço certo, né? Digamos assim, o cara já monta sabendo qual tipo de público ele vai alcançar, né? Em geral, o público do teatro amador
ele está ali naquela comunidade, ele tende a assistir aquilo que vai até ele. Não é nem os trabalhos, é a cidade, né? Brasília é uma cidade política, né? E aí todo mundo acha que toda corrupção, toda loucura política está em todos os lugares de Brasília e não só com os políticos. Então a gente chega, você é da cidade onde está acontecendo tudo, né? A cidade responsável pelo caos no Brasil, e não é assim, né? E quando a gente chega com um trabalho bacana, diz, pô, que bacana que Brasília também tem espetáculo, também tem artistas que trabalham, que também discutem coisas importantes e trazem para o resto do país isso tudo. Olha, eles construíram teatros agora na cidade de Santana, muito bons, principalmente o Sesc. Então no Sesc da Ceilândia tem um teatro que deve ser o melhor, né? Os melhores teatros. A gente inaugurou, né, esse teatro. Exatamente. Os melhores teatros em Brasília, no Distrito Federal, hoje estão na Satélites. Os melhores, disparados. Da Ceilândia, o do Gama, cara, é bom pra caramba. Mas a gente mesmo faz questão de apresentar tanto no plano quanto no entorno, sabe? Assim, porque justamente que é importante. Tem muito público e muita gente querendo ver comédia, querendo ver cultura, sabe? Então, assim, todo ano a gente tem um festival ser acessível. O que falta é justamente articular isso. Os grupos amadores entender o que o grupo de Ceilândia está fazendo, o que o grupo do Paranoá está fazendo e como levar o grupo de Paranoá para apresentar em Ceilândia e o Ceilândia apresentar no Paranoá. A gente sair desse meio que a gente vive, né, pequeno, e com isso você criar uma cultura de plateia. Além das inúmeras montagens apresentadas nos principais teatros, existem também projetos anuais, semestrais e até semanais. Esses eventos são promovidos por faculdades de artes, fundações de artistas, autarquias públicas e também pela iniciativa privada. E além de apresentações, de espetáculos, a gente produz 3 festivais em Brasília. A gente produz o Festibra, que é o Festival de Teatro para a Infância de Brasília, que está na 2ª edição. Festineco, que é o Festival de Teatro de Bonecos do Gama. E Espetaculim. Esses 3 festivais acontecem por todas as regiões de Brasília, nas cidades satélites. Trazemos grupos de fora. Acaba que com o passar do ano, a comunidade ela conhece cada vez mais o projeto. Então esse público é uma crescente, né? Hoje a gente tem uma média de público na quarta cênica de 320 pessoas, né? E é um público bom para um teatro de 478 pessoas, um projeto que ocorre quarta-feira, né? No horário que acaba disputando aí com novela. Assim, tem muita coisa que acontece, Sesc Candando, né? A mostra de teatro do Sesc, de graça, ou é R$5, não sei. Muito festival, né? Então roda, a peça que apresenta no Sesc Garagem na Asa Sul é a peça que apresenta também na Ceilândia, no Gama. Festival de bonecos na Funarte, a galera vem lá, palhaços, principalmente palhaços, os palhaços geralmente muitos são da Satélites, tem de circo, sacou? Então, tipo assim, lá na Funarte também de graça, ou R$2 ou R$5. Teatro da Caixa sempre está os melhores espetáculos do Brasil, assim, a preço R$10. Do CCBB também no Brasil é sempre R$7,50 a entrada, e tipo assim, com atores, muito bons, Muitos artistas têm tudo para ser profissionais e também para ser uma tendência em Brasília. Uma das coisas que fez crescer esse nosso público, né, que fez mudar desde o começo, foi a importância que a gente passou a dar para isso, né, que, como eu disse, virou nossa profissão. Então a gente passou a ter metas. Fazer teatro e cativar público é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha que a gente está sempre tentando.